Olá, olá, galerinha do outro lado da telinha! Chega mais que a aula de matemática já vai começar! Isso mesmo, fiquem ligados, o poliedro chegou para animar! Isso mesmo, hoje em nossa aula iremos conhecer mais sobre os poliedros. Bora lá! O que são poliedros? Galerinha, poliedro é todo sólido limitado por polígonos, de modo que dois desses polígonos não pertencem ao mesmo plano e cada lado de um polígono é comum a dois e somente dois polígonos. A dois e somente dois polígonos. A palavra poliedro é formado por poli, que vem do grego polis, que significa muito ou vários, e edro, que também vem do grego edra, que significa face. Então, poliedro é uma figura de muitas faces. Em nosso livro de matemática grossa, na página 158, traz a seguinte definição: poliedro. Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos. A palavra poliedro vem do grego poli, que significa muitos, e edros, que significa face. Então, quer dizer muitas faces. O poliedro possui, galera, face. O que é face? É o polígonos que limitam os poliedros. Arestas. O que é arestas? Arestas, na verdade, são os segmentos de retas que são resultado do encontro de duas faces. Ou seja, galerinha, são os segmentos que ligam, certo? E quem une esses segmentos são as vértices. As vértices são pontos resultantes do encontro das arestas. Hoje nós iremos ver dois tipos de poliedros. Prismas. O que é prisma mesmo? Bom, segundo a definição, prisma é um poliedro convexo, tal que duas faces são polígonos congruentes, situados em planos paralelos, e as demais faces são paralelogramos. Num prisma, o número de faces laterais é igual ao número de lados dos polígonos da base. Isto é igual ao número de arestas da base. Em nosso livro, traz a seguinte definição: os prismas são poliedros com um par de lados paralelos, lado a lado, e congruentes, os quais chamamos de base. As arestas laterais são todas paralelas entre si. Observem, galerinha, aí. Na página 159, tem um exemplo de prisma com base retangular e um exemplo de prisma com base triangular, certo? Só existem esses dois tipos de prisma, professora? Não, negativo. Os nomes dos prismas variam conforme o nome do polígono de suas bases. Observe: prisma de base triangular, prisma de base quadracular, prisma de base pentagonal, que tem 5 pontas, e prisma de base hexagonal, que tem 6 lados, ok? Tem também as pirâmides. O que são pirâmides, professora? Bom, essas são poliedros com uma única base e as suas faces laterais são triângulos com um vértice em comum, ou seja, com um ponto-chave em comum.
Vocês entenderam? Estou vendo que tem pessoas ainda com dúvida. Não tem problema. Nós iremos exercitar para vocês conhecerem, aprofundarem melhor nesse conteúdo. Ah, tia Glau, só existe um tipo de pirâmide? Claro, é elementar, meu caro Walter, que não. Assim como no caso dos prismas, os nomes das pirâmides também variam de acordo com o nome do polígono, da sua base. A base, tá? A base é aquela que sustenta o polígono, ok? Bom, nós temos pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrangular, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal, certo? Bom, não entendeu ainda? Como assim não entendeu? Ah, olha só, convidei uma coleguinha para participar da nossa aula e ela irá explicar como é que ela entendeu sobre esse conteúdo. Vamos ver? Quero agradecer desde já a participação da Bruna e agradecer a Cássia, mãe da Bruna, que autorizou a participação dela. Tudo bem? Muito obrigada, galerinha. Bora lá! Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna do quarto ano A e hoje eu vou dar uma aula e vou falar um pouco sobre pirâmide, face, vértice e aresta. Então, bora lá! Mas antes de falar sobre tudo isso, eu vou dar uma outra explicação bem rápida para vocês, tá bom? Ó, vocês sabem o que é plano e tridimensional? Será que vocês sabem? Aqui um exemplo de uma forma geométrica plana. Ela é uma forma geométrica plana. Mas, Bruna, por que ela é uma forma geométrica plana? Porque ela não tem lados. Ela não tem profundidade. Ela não tem lados. Não dá para guardar nada dentro, senão cai. Por isso que ela é uma forma geométrica plana. Agora, uma forma geométrica tridimensional. Ela tem vários lados. Nós conseguimos ver mais de um lado nessa forma. Entenderam? Mas agora vamos lá falar sobre pirâmide. Vocês sabiam que a pirâmide pode, dependendo da base, a parte de baixo, nem todas as vezes tem as mesmas quantidades de vértice, aresta e face? É porque essa base daqui é um pentágono. Ela é um pentágono. Então, dependendo, tipo, pentágono tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Então, contando com essa daqui e a de cima, 6 vértices. Já nessa pirâmide, a base dela é um quadrado. Então, nem sempre vai ter as mesmas quantidades de vértices dessa. 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui tem... e essa tem 10 arestas. Essa tem 8 arestas. Essa tem 4 faces. E essa tem 1, 2, 3, 4, 5 faces. Faces. Entenderam? Então, esse é o recadinho que eu quis deixar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo e até! Essa Bruna é uma figura, hein, galerinha? Isso mesmo. Muito obrigada, Bruna. Após as explicações da Bruna, vamos pegar o seu livro e abrir na página 149. Vou dar um tempo, vou soltar aquela música e vocês irão realizar as atividades das páginas 159 a 164, ok? Pause no vídeo e bote para quebrar.
Super animou, não foi mesmo, Eduardo? Isso, gostei de ver você dançando. Aê, galera! Arthur de Souza, muito bem, vamos lá? Quem poderá ler para ti a página 159? Muito bem. Isso aí, Iago, conto com você. A casa do tio da Renata lembra um prisma de base retangular. Observe. O telhado da casa lembra um prisma de base triangular. Observe. Agora responda. Questão 9. Os dois prismas têm a mesma quantidade de bases? Qual é a quantidade de cada um? Isso mesmo, Iago. Boa leitura. Sim, galera, os dois prismas têm a mesma quantidade de base? Sim. Por quê? A base são essas aí da parte lateral. Vocês estão vendo? Da parte do cantinho. Então, temos um em cada ponta. Os dois. Qual é a quantidade de cada um? Bom, cada um tem duas bases. Uma em cima e outra embaixo. Certo? Questão 8. 10. Questão 10. Esses prismas têm a mesma quantidade de faces laterais? Ou seja, sim ou não? Tem a mesma quantidade de face? Não, tia Glau. Por quê? O primeiro tem 4 faces. Já o segundo tem apenas 3 faces. Então, não tem como dizer que eles possuem a mesma quantidade de faces. Então, a resposta é não. O primeiro, da base retangular, tem 4 faces laterais. E o prisma de base triangular, tem 3 faces. Galerinha, questão 11. Quem vai ler para mim? Oh, muito obrigada, Maíra. Lê aí. O que há em comum entre as faces laterais dos dois prismas? Isso, o que eles têm em comum, gente? Olha só, boa resposta. A face lateral dos dois prismas possui 4 lados. Ou seja, para você formar a face, você precisou de 4 lados. Ou seja, eles são quadriláteros. Quadriláteros, porque possuem 4 lados. Entenderam? Bom, questão 12. O que há de diferente entre as bases desses prismas? O que há de diferente, galerinha? As formas das bases são diferentes. Um tem a base retangular e o outro tem a base triangular. Muito bem. Isso mesmo. Vambora lá, animação total. Uhul! Estou animado, tia Glau. Questão 13. Todas as pirâmides têm a mesma quantidade de base? Todas as pirâmides têm? Sim ou não? Sim, todas as pirâmides têm somente uma base. 14. O que há de diferente entre as bases das pirâmides? O que vai diferenciar, galerinha, é a forma. Por exemplo, a primeira tem a base triangular, a segunda retangular, a terceira tem a base pentagonal, ou seja, tem 5 lados. A base é formada por 5 segmentos de retas. E a última é hexagonal. Bom, 15. As pirâmides têm a mesma quantidade de faces laterais? Sim ou não, gente? Óbvio que não. Quantas cada um tem? Elas não têm. Por que não tem? Porque a pirâmide triangular tem 3 faces, ou seja, 3 lados. A quadrangular tem 4 faces. A pentagonal tem 5 faces. E a
Hexagonal tem 6 faces, galerinha. Então, elas não possuem a mesma quantidade de faces laterais. Questão 16. O que há em comum entre as faces laterais de todas as pirâmides? O que vocês acham? Ok, isso mesmo. As faces laterais de todas as pirâmides são triangulares, tá? Última página, galerinha, página 164. Hora do desafio olímpico. Quero ver quem vai acertar. Observe como montar um cubo de papel. Qual das figuras a seguir pode ser usada para montar um cubo em que as faces opostas tenham a mesma cor, ou seja, que lado a lado possuem a mesma cor? Qual é a letra? A, B, C ou D, galerinha? Ainda tem a letra E, tia Glau, é mesmo? Ah, é. Muito bem, está óbvio, né? Se as faces têm que ser opostas, tá? Tem que ter a mesma cor, ou seja, as faces do lado oposto tem que ser da mesma cor. A única figura que mostra as faces do lado oposto com as cores iguais é a letra B de bonita. Muito bem, Yasmin, isso aí. Galerinha, terminamos aqui a nossa aula. Não fique triste, não chore, que depois tem mais, ok? Vou deixar uma atividade para vocês continuarem exercitando a mente. Não se esqueçam de montar os poliedros que se encontram no final do livro de vocês. Depois de vocês construírem, vocês irão realizar as páginas do seu livro fino, 90 a 94. Nós vamos recordar um pouquinho o que foi visto na unidade sobre medidas e capacidades. Na unidade 5, sobre geometria e as medidas nas fazendas do Brasil, certo? Um grande beijo e até mais, galerinha. Tchau!